Sob a chuva intensa, uma empregada negra exausta preparava-se para terminar o turno, quando de repente viu uma idosa a tremer bem em frente ao café. Os cabelos prateados dela estavam colados à cabeça pelo vento frio. Sem pensar duas vezes, ela correu para fora, empurrou a cadeira de rodas que tinha ficado presa na calçada portuguesa, ajudou a mulher a entrar, envolveu-lhe os ombros com uma toalha, preparou-lhe uma chávena de chá quente e chamou um táxi para garantir que chegaria à casa em segurança. No entanto, na manhã seguinte, exatamente quando o café abriu as portas, um bilionário entrou com um olhar afiado e gelado. Ele era o filho da idosa, e uma única frase dele faria a vida daquela empregada mudar de uma forma que ninguém poderia imaginar. Antes de continuarmos, diga-nos de onde está a ver. E inscreva-se porque amanhã temos algo muito especial para si. A chuva caía como se Deus estivesse zangado com Lisboa. Grace Thompson estava atrás do balcão do Café Avenida, olhando fixamente para o relógio que parecia preso nas 20 udates e a 47. Os seus pés gritavam dentro dos tênis gastos. 12 horas. Ela estava de pé há 12 horas seguidas e a dor já tinha subido dos tornozelos até a zona lombar. Mesa 6 precisa de mais café, gritou Tony da janela da cozinha, o rosto brilhante de gordura e suor. Grace pegou na cafeteira sem dizer uma palavra. Servir, sorrir, limpar, voltar a repetir. Aquela era a sua vida. Tinha sido assim durante 3 anos desde que a sua filha Emma nasceu, e o namorado decidiu que paternidade não era para ele. O café estava quase vazio. Apenas o velho Pete na sua cabine habitual, acariciando a terceira chávena de descafeinado. As luzes fluorescentes piscavam acima dela, lançando um brilho amarelo doentio sobre tudo. Lá fora, o letreiro de neon zumbia e estalava. Metade das letras estavam queimadas, de modo que agora se lia algo como A-V-A-A-A. Grace passou o pano no balcão pela terceira vez. Olhou novamente para o relógio. 22:51. Faltavam 9 minutos para fechar. Foi então que ela a viu. Através da janela riscada pela chuva mal visível sob o candeeiro público avariado, uma idosa estava sentada numa cadeira de rodas. Ela não se mexia, apenas permanecia ali em plena tempestade com o cabelo branco colado ao crânio e o corpo magro a tremer. A mão de Grace congelou a meio da limpeza. Tony, já volto. Ela não esperou pela resposta. O corpo moveu-se antes de o cérebro processar, atravessando a porta de vidro e entrando na tempestade. A chuva atingiu-a como uma força física, ensopando imediatamente o uniforme. Senhora Grace gritou por cima do trovão. Senhora, o que faz aqui fora? A cabeça da mulher ergueu-se lentamente. O rosto estava pálido, os lábios azulados, mas os olhos eram vivos, conscientes e aterrorizados. O meu filho. A voz dela saiu num sussurro. Ele disse que vinha buscar-me na clínica. Ele disse... A voz quebrou. Grace agachou-se à água a escorrer-lhe pelo rosto. Há quanto tempo está aqui fora? As mãos da idosa tremiam-lhe no colo. Não sei. 1 hora, talvez mais. Liguei-lhe 3 vezes. Ele não atendeu. Algo apertou no peito de Grace. Ela conhecia demasiado bem aquela sensação ser esquecida, abandonada, como se não tivesse importância. Vamos, disse Grace, já a mover-se para trás da cadeira de rodas. Vamos levá-la para dentro. Mas o café vai fechar. Não me importa. A senhora está gelada. Grace empurrou a cadeira em direção ao café. As rodas prenderam numa fenda da calçada de pedra e ela teve de fazer força para conseguir ultrapassá-la. Os ombros ardiam de esforço, mas ela continuou. Tony enfiou a cabeça para fora da cozinha. Grace, mas que raio! Agora não, Tony. Ela levou a mulher até a cabine mais próxima do aquecedor. O corpo da idosa tremia tanto que os dentes tilintavam, e Grace conseguia ouvir. Fique aqui, está bem. Vou buscar toalhas.
Grace correu para os fundos, agarrou todas as toalhas de cozinha limpas que encontrou e voltou depressa. Envolveu os ombros da mulher, depois os braços magros. Obrigada, sussurrou a mulher. Não precisava fazer isto. Precisava sim. Grace finalmente olhou bem para ela. A mulher devia ter perto de 70 e muitos anos. A roupa era cara, dava para perceber mesmo ensopada um cardigan de cachemira, brincos de pérola. Como se chama? Perguntou Grace suavemente. Margaret, mas todos me chamam Maggie. Eu sou a Grace. Prazer, Maggie. Tem fome. Os olhos de Maggie encheram-se de lágrimas. Não quero dar trabalho. A senhora não dá trabalho nenhum. Espere só um momento. Grace foi até ao balcão. Serviu uma tigela de sopa de frango à boa feita fresca todas as manhãs. Adicionou 2 fatias de pão torrado com manteiga. Levou tudo com um chá quente. Aqui, coma isto. Vai ajudar. Maggie olhou para a comida como se fosse um milagre. As mãos tremiam enquanto segurava a colher. Levou-a aos lábios, deu um gole e soltou um suspiro. Oh! Maggie respirou fundo. Oh, isto é maravilhoso. Grace sentou-se à frente dela. Ela devia estar a limpar o café, preparando-se para ir para casa, mas algo a mantinha naquela cabine. Fale-me do seu filho, disse Grace baixinho. O rosto de Maggie mudou. A gratidão deu lugar a outra coisa. Tristeza. William. Ele é muito bem-sucedido, muito ocupado. Dirige a própria empresa a Reis Capital Portugal, disse ela tomando mais um gole de sopa. É um bom rapaz. Só que, às vezes esquece-se de mim, de tudo aquilo que não seja trabalho. Lamento. O pai dele era igual. Trabalho, trabalho, trabalho. Até que um dia o coração simplesmente parou ali mesmo na secretária. Foi o William que o encontrou. Isso mudou-o, tornou-o mais duro. Maggie pousou a colher. Ele pôs-me numa casa de cuidados no ano passado, mas ainda preciso de ir à clínica para os meus tratamentos 2 vezes por semana. Hoje era suposto ser a vez dele de me levar. Grace observou o rosto de Maggie, a forma como o maxilar se apertou. Tem tratamentos esclerose múltipla. Está a progredir devagar, mas... Maggie gesticulou em direção à cadeira de rodas. Eis o motivo disto. De repente, o café pareceu muito silencioso. E você perguntou, Maggie. Deve ter família à sua espera em casa. Grace sorriu, mas foi um sorriso cansado. Só a minha filha Emma. Tem 3 anos. Está com a minha vizinha esta noite enquanto eu trabalho. 3? Repetiu Maggie, o rosto suavizando-se. É uma idade tão bonita. Pois é. Esta manhã perguntou-me por que é que o céu não era roxo. Demorei 10 minutos a tentar explicar e nem sei se acreditou na resposta. Maggie riu. Riu mesmo. As crianças são mais inteligentes do que lhes damos crédito. Eu sei bem. A semana passada ela olhou para o meu extrato bancário e perguntou por que é que todos os números tinham sinais de menos. 3 anos e já percebeu que estamos sem dinheiro. Grace não tinha intenção de dizer aquilo. Simplesmente escapou-lhe. Trabalha muito, observou Maggie. Vejo isso nas suas mãos. Grace olhou para baixo. As suas mãos eram ásperas, calejadas. As unhas curtas. Eram as mãos de alguém que nunca teve nada oferecido. Faço o que tenho de fazer pela Emma. Ela merece melhor do que isto. Grace indicou o café modesto ao redor. Melhor do que uma mãe que chega à casa a cheirar a gordura de fritadeira. Você está presente para ela. É isso que importa, disse Maggie, estendendo a mão fina marcada pela idade e cobrindo a mão de Grace. Você é uma boa mãe. Eu posso ver isso. As boas mães são sempre aquelas que se preocupam por achar que nunca fazem o suficiente. Algo apertou na garganta de Grace. Ela retirou a mão suavemente. Acabe a sopa antes que arrefeça, disse Grace. Sentaram-se num silêncio confortável. Maggie comia devagar, saboreando cada colher.
Lá fora a chuva continuava, mas dentro do café quase parecia aconchegante. Quase. A campainha da porta tocou. Grace levantou os olhos e imediatamente ficou tensa. Uma mulher estava na entrada, a chuva a escorrer do casaco de marca. Teria uns 40 anos, loira, traços afiados. Tudo nela gritava dinheiro e autoridade. Os olhos da mulher examinaram o café e pousaram em Maggie. Senhora Sullivan, disse ela com voz fria. Andei à sua procura. O corpo inteiro de Maggie ficou rígido. Grace levantou-se devagar, posicionando-se entre Maggie e a estranha. E a senhora? Perguntou Grace. Os olhos da mulher passaram rapidamente por Grace, avaliando-a em 2 segundos. O olhar dizia tudo. Para ela, Grace não era ninguém. Victoria Chase. Sou a cuidadora da senhora Sullivan. Vim levá-la para casa. A cuidadora dela, repetiu Grace. Engraçado. Ela não mencionou a senhora. O sorriso de Victoria foi fino. Bem, estou aqui agora. Vamos, senhora Sullivan. O carro está à espera. Mas Maggie não se mexeu. Estava a olhar para Victoria com algo que parecia medo. O maxilar de Grace endureceu. Maggie conhece esta mulher. O silêncio prolongou-se. Grace conseguia ouvir o próprio coração. Finalmente Maggie acenou. Muito levemente. Sim, sussurrou. Ela trabalha para o William. Havia algo na forma como ela disse aquilo que fez o estômago de Grace revirar. Mas o que podia fazer? Ela era apenas uma empregada de mesa. Aquela mulher claramente pertencia ao mundo de Maggie. Entendo, disse Grace devagar. Ela agachou-se para ficar ao nível dos olhos de Maggie. Tenha certeza de que quer ir com ela, eu. A voz de Maggie vacilou. Não tenho escolha, querida. Grace tirou o bloco de pedidos, escreveu algo rapidamente e enfiou o papel no bolso do cardigan de Maggie. Este é o meu número. O número do café também. Se precisar de alguma coisa, liga-me. Está bem. Os olhos de Maggie encheram-se novamente de lágrimas. Obrigada por tudo. Victoria avançou segurando nos punhos da cadeira de rodas. Temos mesmo de ir. Enquanto Victoria empurrava Maggie em direção à porta, a idosa olhou para trás pela última vez. Os olhos dela encontraram os de Grace. Naquele olhar, havia uma solidão que dinheiro nenhum podia curar. A campainha tocou quando saíram. Pelas janelas, Grace viu Victoria empurrar Maggie até um Mercedes preto parado na berma. O carro era elegante, caro, os vidros escurecidos, mas Grace viu ou sentiu que havia alguém lá dentro. Havia alguém dentro daquele carro, alguém a observar. O Mercedes arrancou as luzes traseiras, desaparecendo na tempestade. Grace ficou ali por um longo momento com um peso estranho no peito. Já acabaste de brincar à Madre Teresa, gritou Tony da cozinha. É que vou fechar. Sim, disse Grace baixinho. Já acabei. Ela pegou no casaco, virou o letreiro para fechado e saiu para a chuva. A rua agora estava vazia, apenas poças refletindo candeeiros partidos. Grace caminhou para casa do mesmo jeito, de sempre subiu pela Avenida Almirante Reis, virou à esquerda numa rua estreita e empedrada, e subiu 3 lanços de escadas até o apartamento 4C. Abriu a porta devagar. O apartamento estava escuro, exceto por um pequeno candeeiro. Dona Chen dormia no sofá. Emma estava enroscada ao lado dela. Dona Chen sussurrou Grace tocando no ombro da mulher mais velha. Ela acordou sobressaltada. Grace já voltou. A Emma foi um anjo. Obrigada. Mesmo. Depois de Dona Chen sair, Grace trancou a porta. O corpo inteiro doía-lhe. Aproximou-se de Emma, afastou um caracol da testa da filha e beijou-lhe suavemente a têmpora. Vou fazer tudo ficar melhor para ti, sussurrou. Prometo. Grace foi finalmente até a própria cama. Nem se deu ao trabalho de trocar de roupa. Apenas tirou os sapatos e deitou-se olhando fixamente para o teto. Pensou em Maggie naquele olhar nos olhos dela,
na forma como Victoria agarrou a cadeira de rodas, e pensou no Mercedes, nos vidros escurecidos, na sensação de estar a ser observada. Algo naquela noite parecia inacabado, e Grace não sabia ainda, mas estava certa. Aquela noite não era o fim. Era o começo de tudo. Grace acordou com os dedinhos pegajosos de Emma a cutucarem-lhe a bochecha. Mamã. Mamã, ainda estás com a roupa de trabalho. Os olhos de Grace abriram-se com dificuldade. A luz entrava pelas cortinas finas demasiado brilhante e demasiado cedo. O corpo dela parecia ter sido atropelado por um caminhão. Que horas são, amor? O relógio diz 8h30. 8h30 da manhã. Grace saltou da cama. Tinha exatamente 90 minutos até o próximo turno começar. 90 minutos para dar pequeno almoço a Emma, levá-la até a Dona Chen e atravessar Lisboa inteira até ao Café Avenida. Está bem. Vamos ao pequeno almoço. A manhã passou num turbilhão. Cereais, desenhos animados, um duche rápido onde Grace ficou parada sob a água morna tentando não pensar no cansaço. Pensou em Maggie em vez disso. Perguntou-se se a idosa tinha chegado bem a casa, se estava quente e por que motivo ela se importava tanto. Grace deixou Emma no apartamento de Dona Chen às 9h45, beijou-lhe a testa 3 vezes para dar sorte e correu para o autocarro. Chegou ao café com 4 minutos de antecedência. Tony já estava lá, claro, sempre cedo, sempre carrancudo. Estás com um aspecto horrível, disse ele em jeito de cumprimento. Bom dia para ti também. A correria do almoço começou ao meio-dia. Grace movia-se mecanicamente. Hambúrguer, batatas, café, mais café. Um homem na mesa 4 deixou uma gorjeta de 2 euros numa conta de 30 e sorriu como se tivesse financiado a reforma dela. Eram 14h17 quando as coisas ficaram estranhas. A campainha tocou e Grace ergueu os olhos da mesa 9 que estava a limpar. Um homem estava na entrada. Não um homem qualquer, o tipo de homem que claramente não pertencia a um café simples como o Café Avenida. Ele usava um fato cinza grafite, que provavelmente custava mais do que Grace ganhava em 6 meses. Os sapatos estavam polidos como espelhos. O cabelo grisalho nas têmporas estava perfeitamente penteado. Parecia ter saído diretamente de um anúncio de relógios de luxo. O café ficou silencioso. Até o barulho habitual da cozinha pareceu parar. Os olhos do homem varreram a sala e pousaram em Grace. Ele caminhou diretamente até ela, os movimentos precisos e intencionais. O estômago de Grace apertou-se. Ela sabia. De algum modo, ela sabia que aquilo tinha a ver com a noite anterior. Grace Thompson. A voz dele era profunda, controlada. Quem está a perguntar, o meu nome é William Hayes. Acredito que conheceu a minha mãe ontem à noite. Lá estava. Grace pousou o pano que segurava e cruzou os braços. Conheci. Ela está bem, está. Graças a si. William olhou ao redor do café, a expressão indecifrável. Há algum lugar onde possamos falar em privado? Isto é o mais privado que temos. O que tiver para dizer, diga aqui. A mandíbula de William apertou ligeiramente. Ele claramente não estava habituado a ouvir um não. Grace percebeu, mas ele acenou. Muito bem. Eu queria agradecer-lhe por ajudar a minha mãe. Ela contou-me o que fez. Como a levou para dentro, a alimentou, garantiu que estivesse aquecida. Ele fez uma pausa. Também queria pedir desculpa. Eu devia ter estado lá. Não estive. A culpa é minha. Grace estudou o rosto dele. Ele parecia Maggie, os mesmos olhos marcantes, a mesma estrutura facial. Mas onde os olhos de Maggie tinham calor, os dele tinham algo mais duro. Controlo, distância. A sua mãe ficou mais de 1 hora sentada na chuva à sua espera. Ligou-lhe 3 vezes. Eu sei, disse ele com a voz tensa. Estava numa reunião. O telemóvel estava desligado. Quando vi as mensagens, a Victoria já tinha sido enviada para buscá-la. A Victoria repetiu Grace, deixando claro o que pensava disso. A minha chefe de gabinete. É eficiente. É fria.
A sobrancelha de William ergueu-se ligeiramente. Não suaviza nada, pois não. Não tenho tempo. Trabalho em 2 empregos e educo uma criança de 3 anos sozinha. Quer que eu faça rodeios? Vá procurar noutra parte. Algo brilhou nos olhos de William. Respeito, talvez? Ou surpresa? Ele levou a mão ao bolso do casaco e tirou um envelope. Gostaria de lhe oferecer uma compensação pela sua gentileza de ontem à noite. A coluna de Grace ficou rígida. Não quero o seu dinheiro. Não é caridade. Considere-o uma... Eu disse que não. A voz de Grace foi afiada como uma lâmina. Não ajudei a sua mãe porque queria alguma coisa de si. Ajudei-a porque ela precisava de ajuda. Só isso. Essa é a história toda. William ficou ali com o envelope ainda estendido, olhando para Grace como se fosse um enigma impossível de resolver. A senhora é empregada num café que mal se mantém aberto. Tem uma filha. Informei-me sobre a sua situação. Você o quê? A voz de Grace subiu fazendo vários clientes olharem. Investigou-me. Precisava de saber quem esteve em contato com a minha mãe. A sua mãe, certo. Grace deu um passo à frente, a voz tornando-se perigosa. A mulher que deixou na chuva como se fosse lixo. Quer sentir-se melhor consigo mesmo. Escreva um cheque para um abrigo de sem-abrigo. Não venha aqui atirar dinheiro para cima de mim como se isso apagasse o que fez. A expressão de William endureceu. Não compreende as pressões de... De quê? Ser rico. Ser importante. Vou dizer-lhe o que compreendo, Sr. Hayes. A sua mãe está sozinha, está doente, e está apavorada porque a única pessoa que devia cuidar dela já não tem tempo para ela. As mãos de Grace tremiam agora. Portanto, leve o seu envelope e o seu fato caro e saia do meu café. O silêncio foi esmagador. William guardou o envelope devagar. O maxilar movia-se como se ele estivesse a mastigar palavras que não queria engolir. Tem razão, disse finalmente. Sobre quase tudo. Falhei com a minha mãe ontem à noite. Tenho falhado com ela há anos. Ele encontrou o olhar de Grace, mas está enganada numa coisa. Isto não é sobre eu querer sentir-me melhor. É sobre reconhecer algo raro. E o que seria alguém que viu a minha mãe como um ser humano? Não como um incômodo, não como um fardo, não como um problema a ser administrado. A voz de William baixou. Isso é raro no meu mundo, Sra. Thompson. Mais raro do que imagina. Grace queria continuar zangada. Era mais fácil assim. Mas algo na voz dele, na maneira como os ombros relaxaram só um pouco, fez com que ela hesitasse. Ela é uma boa pessoa, disse Grace. A sua mãe, caso tenha esquecido. Não esqueci. Só deixei de prestar atenção. William tirou um cartão de visita em vez do envelope. Não estou aqui para me insultar com dinheiro. Estou aqui para lhe oferecer um emprego. Grace pestanejou. O quê? Um emprego na Hayes Capital, Portugal. Posição de consultora sênior. O seu salário seria 10 vezes o que ganha aqui. Está louco. Eu sou empregada de mesa. Nem terminei a universidade. Não preciso de mais um MBA que sabe citar livros. Preciso de alguém com instinto. Alguém que sabe ler pessoas. Alguém que vê o que os outros não veem. William pousou o cartão na mesa entre os dois. Pense nisso. Só isso. Não preciso pensar. A resposta é não. Não. Não pertenço ao seu mundo, Sr. Hayes. E não estou interessada em fingir que pertenço. William observou-a longamente. Depois fez algo inesperado. Sorriu. Não um sorriso profissional, um sorriso verdadeiro. A minha mãe disse que era teimosa. Também disse que era gentil e inteligente e que fez a melhor sopa de frango que ela provou em anos. Ele bateu no cartão. A proposta mantém-se. Ligue-me se mudar de ideias. Ou não. De qualquer forma, obrigado pelo que fez ontem. Ele virou-se e caminhou em direção à porta. A mão estava já no puxador quando Grace ouviu a própria voz chamar espere. William voltou-se. A sua mãe. Ela está bem mesmo.
A expressão dele suavizou. Está. Pediu-me para lhe dizer obrigado. E que ainda tem o seu número. Pode ser que ligue um dia se estiver tudo bem para si. Diga-lhe que eu gostaria disso. William acenou uma vez e saiu. O café ficou em silêncio por mais um instante antes de os sons normais do serviço de almoço retomarem. Grace olhou para o cartão de visita na mesa. Simples e elegante. William Hayes, CEO, Hayes Capital, Portugal. E um número de telemóvel. Ela devia deitá-lo fora. Devia esquecer toda aquela conversa absurda. Em vez disso, enfiou-o no bolso do avental. Tony apareceu ao seu lado. Quem é que era aquele ninguém? Disse Grace. Só o filho de alguém a tentar corrigir as coisas. Grace não ligou. Durante 2 dias aquele cartão ficou no bolso do avental, como um carvão em brasa. Sempre que pegava no bloco de pedidos, os dedos de Grace roçavam no cartão. Sempre que contava as gorjetas no final do turno e o valor não chegava, pensava nele. 10 vezes o salário atual. O número era absurdo e impossível, tinha de ser algum tipo de piada. No terceiro dia, o senhorio bateu à porta às 7 da manhã. A renda, Grace. Já estás com 4 dias de atraso. Eu sei, Sr. Patterson. Vou pagar até sexta-feira. Prometo. Disseste isso no mês passado também. Eu também tenho contas para pagar. O rosto dele não era cruel, apenas cansado. Sexta-feira ou tenho de começar o processo de despejo. Não quero fazê-lo, mas não posso continuar a abrir exceções. Depois de ele ir embora, Grace sentou-se no sofá afundado e fez as contas na cabeça pela 100ª vez. Renda 1.100 nas utilities, 160 compras, 280 aliás se fosse mesmo cuidadosa. Cuidados infantis, 370. E Emma precisava de sapatos novos porque tinha crescido, e os antigos já não serviam. Grace tirou o cartão de negócios e ficou a olhar para ele. Mamã, por que estás com cara triste? Emma estava à porta do quarto segurando o coelhinho de peluche por uma orelha. O pijama tinha uma nódoa de molho de esparguete que não saía por mais lavagens que Grace fizesse. Não estou triste, amor. Só estou a pensar no que, em como fazer as coisas ficarem melhores para nós. Emma subiu para o sofá e encostou-se ao lado da mãe. Cheirava a shampoo infantil e a sono. As coisas já são boas, mamã. Nós temos uma à outra. Grace envolveu a filha nos braços e tentou não chorar. As crianças não entendiam que amor não pagava a conta da luz, que estar juntas não punha comida na mesa. Sim, amor, sussurrou. Temos. Nessa noite, depois de Emma adormecer e o apartamento ficar quieto exceto pelos ruídos habituais do prédio e vizinhos a discutir através das paredes finas, Grace pegou no telemóvel. Ficou a olhar para o número de William Hayes durante 10 minutos inteiros. Isto era loucura. Ela trabalhava num café. Não tinha experiência empresarial, nem diploma, nem contactos. O que poderia ela oferecer a uma corporação? Mas depois pensou em Emma, no despejo que viria se não resolvesse algo, no fato de ter 27 anos, e já sentir que a vida a tinha reduzido a algo pequeno e cansado. Grace marcou o número antes que pudesse mudar de ideias. O telefone chamou 3 vezes. Hayes. A voz dele era nítida profissional. Grace quase desligou. Sr. Hayes, aqui é a Grace Thompson do café. Uma pausa. Senhora Thompson. Não tinha a certeza de que ligaria, pois... Eu também não. Grace respirou fundo. A oferta de trabalho... Ainda está disponível. Está. Eu preciso saber uma coisa primeiro. Por que eu? A sério. Porque essa conversa de ler pessoas soa como algo que alguém diz para justificar uma decisão impulsiva. William ficou em silêncio por um momento. Quando voltou a falar, a voz tinha perdido um pouco do polimento empresarial. Quer a resposta honesta? É por isso que estou a perguntar. Eu via com a minha mãe naquela noite pela janela do café. Vi como não hesitou, não pensou em vantagens, apenas agiu. Sabe o quão raro isso é? No meu mundo, cada ação é estratégica. Cada gentileza tem um ângulo.
Mas você? Ele pausou. Você foi simplesmente gentil, sem agenda. E quando eu fui agradecê-la, disse-me o que pensava em vez de aceitar o dinheiro. Isso disse-me tudo o que eu precisava saber. Que eu sou estúpida ao ponto de recusar dinheiro grátis. Que tenho integridade e amor próprio. Duas coisas mais difíceis de encontrar do que MBAs da Nova ou da Católica. Grace caminhava de um lado para o outro na pequena sala. O que exatamente eu iria fazer? Porque eu não percebo nada de gerir empresas. Ou lá o que vocês fazem. A Reis Capital Portugal trabalha com fusões e aquisições. Compramos empresas, reestruturamo-las, tornamo-las lucrativas. Às vezes vendemo-las. Sim, envolve números, mas também envolve pessoas. Entender o que as motiva, o que as assusta, onde cedem e onde não cedem. E acha que uma empregada pode fazer isso. Acho que alguém que trabalhou em serviço durante anos, que teve de ler clientes para maximizar gorjetas, que teve de negociar com senhorios, equilibrar contas e sobreviver à base de instinto. Sim, acho que essa pessoa tem competências que os meus analistas nos escritórios de canto não têm. Grace parou de andar. Qual é o truque? O truque? Nada tão bom assim vem sem contrapartidas. A voz de William carregava algo parecido com aprovação. Boa pergunta. Aqui está a contrapartida. Preciso que também ajude a cuidar da minha mãe como parte do trabalho. Levá-la às consultas, passar tempo com ela. Certificar-se de que não é esquecida outra vez. Lá estava. A verdadeira razão. Está a contratar-me para ser acompanhante da sua mãe. Estou a contratá-la para ser consultora, que também garante que a minha mãe recebe a atenção que merece. 2 trabalhos, 1 salário. Pense nisso como eficiência. Pense nisso como você apagar alguém para fazer o que devia estar a fazer. Sim. A voz de William era plana. Exatamente isso. Porque tentei fazer tudo eu mesmo e falhei repetidamente. Então estou a tentar algo diferente. Isso é um fator decisivo para si. Grace pensou em Meg, naqueles olhos bondosos e naquele sorriso solitário, em como era ser esquecida por quem deveria amar-nos. Não disse Grace baixinho. Não é um fator decisivo, mas tenho condições. Estou a ouvir. A minha filha Emma tem 3 anos. Preciso que os cuidados infantis estejam incluídos. Cuidados bons, não alguém que a deixe sentada à frente da televisão o dia inteiro. E se ela ficar doente, preciso de poder sair do trabalho para cuidar dela. Sem perguntas. Feito. Que mais? A mente de Grace corria. Aquilo estava realmente a acontecer. Ela estava realmente a negociar um emprego corporativo de pijama às 23h de uma quarta-feira, quando começaria segunda-feira. Assim tem tempo de avisar no café, organizar os cuidados infantis, preparar-se. Preparar-me para quê? Para o facto de que a maioria dos meus funcionários vai detestá-la à primeira vista, disse William num tom simplesmente factual. É jovem negra sem credenciais formais e vai entrar num nível sênior. Eles vão tentar destruí-la. Profissionalmente falando. Por que é que me está a dizer isto? Porque não acredito em mandar alguém para uma batalha sem saber que está numa? Pediu honestidade. Aqui está. Grace sentou-se no sofá subitamente exausta. Assim até parece apelativo. Eu faço com que pareça realista. Se quiser apelativo, posso pôr o departamento de comunicação a escrever-lhe uma brochura de recrutamento. Mas parece-me alguém que prefere a verdade. Prefiro. Grace fechou os olhos. Está bem. Aceito. Mas vou dar 2 semanas de aviso no café. Não vou simplesmente abandonar o Tony. Justo. A Victoria vai contactá-la amanhã com os detalhes. Vai tratar de tudo. Horários, cuidados infantis, revisão do contrato. A Victoria. Ótimo. Ela já me adora. A Victoria é excelente no que faz. E é leal a mim, o que significa que será profissional, consigo goste ou não de si. Confie em mim, é melhor tê-la do seu lado. Se o senhor diz, digo. Bem-vinda a Reis Capital Portugal, senhora Thompson.
Acho que vai surpreender muita gente. Sim, disse Grace. Incluindo a mim própria. Depois de desligarem, Grace ficou sentada no escuro por muito tempo. Esperava sentir entusiasmo, alívio, alguma coisa boa. Em vez disso, sentia pavor. O que acabara de aceitar Iba entrar num mundo cujo idioma não falava, cujas regras não conhecia, cujo jogo não compreendia. Iba estar rodeada de pessoas que passaram anos a aprender coisas de que ela nunca ouvira falar. Grace caminhou até ao quarto de Emma e ficou à porta observando a filha dormir. O peitinho subia e descia devagar. O rosto era pacífico e inocente. Estou a fazer isto por ti, sussurrou. Espero não estragar tudo. Virou-se, voltou ao próprio quarto e deitou-se com a roupa vestida pela segunda vez naquela semana. Amanhã avisaria o Tony, avisaria a Dona Chen, começaria a descobrir como ser alguém que nunca tinha sido. Amanhã começaria a tornar-se alguém que podia pertencer ao mundo de William Hayes. Esta noite deixaria que o medo existisse. O edifício da Hayes Capital Portugal parecia ter sido desenhado para intimidar pessoas. Grace estava na calçada do outro lado da rua, a olhar para os 40 andares de vidro e aço que refletiam o sol da manhã como uma lâmina. Pessoas em fatos caros entravam e saíam pelas portas giratórias, todas com a confiança de quem sabe exatamente onde pertence. Grace não sentia que pertencia ali. Tinha comprado a roupa numa loja de artigos usados em Lisboa, um blazer azul marinho ligeiramente grande nos ombros, uma blusa branca calça cinza, que ela própria ajustara na bainha. Os sapatos apertavam-lhe os dedos. O cabelo estava preso num coque que aprendera a fazer depois de ver 3 vídeos no YouTube. Parecia profissional. Esperava. Tu consegues, murmurou para si mesma. Lidaste com clientes bêbados às 2 da manhã. Negociaste com senhorios. Consegues lidar com um monte de pessoas de fato. Ela própria não acreditava, mas atravessou a rua assim mesmo. O átrio era enorme. Chão de mármore. Arte moderna nas paredes que provavelmente custava mais do que todas as poupanças de Grace juntas. Uma recepção de segurança onde 2 vigilantes pareciam entediados. E por todo o lado pessoas a caminhar com propósito, a falar ao telemóvel, a carregar pastas de couro. Grace aproximou-se da recepção de segurança. Olá, eu sou a Grace Thompson. É o meu primeiro dia. O segurança mais jovem verificou o computador. Documento de identificação. Grace entregou a carta de condução. Ele digitalizou-a, escreveu algo e depois entregou-lhe um crachá temporário. 38 do andar. Os elevadores ficam à sua direita. A viagem de elevador pareceu durar horas. Grace observou os números subir. 10, 15, 20. O seu reflexo nas portas metálicas polidas parecia pequeno deslocado. As portas abriram no 38º andar. O piso tinha um conceito aberto. Secretárias organizadas em grupos, gabinetes envidraçados ao longo do perímetro. Toda a gente parecia ocupada. Toda a gente parecia ter nascido a usar roupa de escritório. Deve ser a Grace. Grace virou-se. Victoria Chase estava ali exatamente igual ao dia no café. Cabelo louro num bob perfeito, fato impecável, olhar ainda mais afiado. Senhora Chase? Só Victoria. Siga-me. Ela não esperou resposta, apenas começou a andar. Grace apressou-se para acompanhar. O Sr. Hayes estará em reuniões toda a manhã. Eu vou tratá-la da integração. O seu gabinete é por aqui. Eu tenho um gabinete. O olhar de Victoria foi breve e cortante. Esperava o quê? Um cubículo eu. Não sabia o que esperar. Pararam diante de um gabinete envidraçado. Não era enorme, mas também não era pequeno. Uma secretária, um computador, uma vista da cidade que fez Grace prender a respiração. É seu. A equipa de TI vai colocá-la no sistema. Encontrará o manual do funcionário na secretária juntamente com a sua primeira tarefa. Victoria consultou o relógio. A sua hora oficial de início foi há 20 minutos. Grace olhou para o telemóvel. 8h20.
Achei que era às 8h30. 8h30 é quando a maioria chega. A hora de início é às 8h. O sorriso de Victoria era frio. Pontualidade é importante aqui, Grace. Sugiro que comece a pôr o alarme mais cedo. Grace engoliu umas 10 respostas que lhe vieram à mente. Entendido? Ótimo. Alguém da TI passará por aqui em breve. Sugiro que reveja o dossiê da Orion Group antes da reunião das 14h. Victoria virou-se para sair, mas parou à porta. Um conselho: não espere que alguém goste de si. Não foi promovida internamente. Não tem as credenciais e todos sabem por que está realmente aqui. E por que razão estou? Para vigiar a mãe do Sr. Reis. Todos sabemos disso. Portanto, não finja que é pelas suas qualificações. Quando Victoria saiu, Grace ficou parada no gabinete sentindo como se tivesse levado um estalo. Queria ir embora. Queria voltar ao café onde pelo menos conhecia as regras. Em vez disso, sentou-se e abriu o dossiê que Victoria mencionara. Orion Group, uma empresa de manufatura com 2.000 funcionários. A Reis Capital Portugal estava a considerar adquiri-la. A proposta recomendava uma reestruturação imediata, incluindo o despedimento de 40% da força de trabalho. Grace leu página após página de projeções financeiras, poupanças, melhorias de eficiência, margens de lucro. Em nenhum lugar mencionava que aqueles números representavam pessoas reais, famílias reais, vidas que seriam destruídas. Pensou no café nas vezes em que viu colegas serem dispensados quando o movimento caía. No olhar deles quando percebiam que não conseguiriam pagar a renda naquele mês. Grace abriu um caderno e começou a tomar notas. Não sobre números, mas sobre as pessoas por trás deles. Está a ambientar-se bem, Grace olhou para cima. Um rapaz jovem estava à porta. Cerca de 20 e poucos anos, jeans e um hoodie com a frase "Code is Poetry". Supostamente é para me ambientar. Não sei se estou a conseguir. Ele sorriu. É a rapariga do café certo, aquela que enfrentou o Sr. Reis. As notícias correm depressa. Este lugar funciona à base de boatos e café. Sou Jake Miller, TI. Ele levantou o portátil. Vim pôr tudo a funcionar para si. Aviso já, o nosso sistema é temperamental e ocasionalmente possuído por demônios. Grace riu-se. Não conseguiu evitar. Obrigada pelo aviso. Jake passou a hora seguinte a colocá-la no sistema, a explicar os softwares e casualmente a revelar informações muito úteis sobre a política interna. A Victoria odeia toda a gente por igual, portanto, não leve a peito. O Harrison Langford das finanças é um dinossauro machista que acha que mulheres deviam ser secretárias. E o Marcus Webb da estratégia está a tentar chegar a vice-presidente, por isso vê toda a gente como concorrência. Jake terminou de configurar o e-mail. Mas o Sr. Reis é justo. Exigente, mas justo. Se fizer bom trabalho, ele apoia-a. Isso é reconfortante. Vai precisar. O negócio da Orion é o bebê do Langford. Ele está convencido de que os despedimentos em massa são obrigatórios. Se discordar dele na reunião, ele vai atacá-la. Grace voltou a olhar para o dossiê. E o que acha dos despedimentos? A expressão de Jake ficou séria. Acho que números numa folha de cálculo não sangram quando os cortamos, mas pessoas sim. Quando Jake saiu, Grace voltou a mergulhar no dossiê. Tinha 6 horas até a reunião. 6 horas para entender uma empresa que nunca ouvira mencionar um setor que desconhecia completamente e encontrar uma alternativa a despedir 800 pessoas. Sem pressão. Grace trabalhou durante o almoço. Nem percebeu as pessoas a passar pela porta do gabinete, nem ouviu os sussurros. Estava demasiado concentrada nos padrões que surgiam nos dados. Os cortes propostos eram todos em trabalhadores da linha da frente, as pessoas que realmente produziam, enquanto os cargos de gestão permaneciam intocados. Os pacotes de compensação dos executivos continuavam enormes. Ela começou a procurar empresas semelhantes, analisando como tinham enfrentado situações parecidas, tomando notas com as suas próprias palavras,
não o jargão corporativo que enchia os documentos oficiais. Às 13h45, Grace recostou-se e olhou para o que tinha escrito. Não era polido, não era o que um consultor apresentaria normalmente, mas era verdadeiro e era certo. Agarrou o caderno e dirigiu-se à sala de reuniões. A sala já estava meio cheia. Homens em fatos caros, sentados à volta de uma mesa enorme de carvalho. Olharam para Grace quando ela entrou e a temperatura pareceu cair 10 graus. Grace sentou-se, manteve as costas direitas e retribuiu os olhares. Um homem mais velho, branco, cabelo grisalho e rosto avermelhado, olhou para ela como se fosse algo desagradável em que tivesse pisado. Deve ser a nossa nova consultora. A pausa antes de consultora foi deliberada. Zombeteira. Grace Thompson. E o senhor deve ser o Harrison Langford. É Sr. Langford para si. Então é Sra. Thompson para si. Grace sorriu. Não era amigável. O rosto de Langford ficou rígido. Sabe quem eu sou, diretor financeiro. 20 anos na empresa. MBA de Wharton. Reputação por cortar custos e bônus que refletem esses cortes. A voz de Grace estava firme. Sim, Sr. Langford. Sei exatamente quem o senhor é. A sala ficou em silêncio. A porta abriu-se. William Hayes entrou e todos se endireitaram nas cadeiras. Ele ocupou a cabeceira da mesa, os olhos percorrendo a sala e pousando brevemente em Grace. Ela não conseguiu decifrar a expressão dele. Vamos começar. Langford, comece você. Apresente a proposta da Orion. Langford levantou-se, pressionou um botão no comando e uma apresentação surgiu no ecrã. Falou durante 20 minutos sobre eficiência, otimização e valor para os acionistas. Cada slide estava cheio de números e gráficos. Nenhuma vez mencionou a palavra pessoas. Quando terminou, olhou em volta com satisfação. Alguma pergunta? Eu tenho uma. Todos viraram para Grace. William recostou-se na cadeira. Vá em frente, Sra. Thompson. Grace levantou-se. As mãos queriam tremer, mas ela não deixou. Sr. Langford, a sua proposta poupa 50 milhões de euros anuais ao despedir 800 trabalhadores. Mas não contabilizou a perda de conhecimento, os custos de formação de novas contratações ou o desastre de relações públicas quando isto chegar às notícias. Também não considerou que a maioria desses trabalhadores está em posições especializadas que demoram meses a preencher. O sorriso de Langford era condescendente e determinou isso como lendo pessoas. A voz de Grace não vacilou. Lendo os seus próprios dados e percebendo algo que o senhor parece ter esquecido. Ela olhou em volta. As empresas não são apenas números numa folha de balanço. São feitas de pessoas. E quando corta pessoas sem estratégia, sem cuidado, destrói conhecimento institucional que não pode ser substituído. Conhecimento institucional, repetiu Langford como se fosse uma piada. Deixe-me adivinhar. Vai dizer que estes trabalhadores são valiosos porque gostam do trabalho, porque têm famílias. Isto não é caridade, querida. É negócio. Grace sentiu a raiva subir e canalizou-a. Tem razão. É negócio. Então vamos falar de negócio. O seu plano corta trabalhadores, mas mantém uma estrutura de gestão inchada. Está quase a pagar 6 executivos um total de 12 milhões de euros anuais para gerir uma força de trabalho que está a reduzir em 40%. Essa matemática não fecha. Ela caminhou até o ecrã, abriu a sua própria análise no portátil. Aqui está uma alternativa, pacotes de reforma voluntária para 300 trabalhadores seniores. Isso poupa 20 milhões. Reestruture a gestão intermédia, reduza as 6 posições executivas para 4 mais 8 milhões em poupança. Invista 10 milhões em formação e tecnologia para aumentar a produtividade. Poupança líquida, 18 milhões anuais. E mantém 75% da força de trabalho. A sala ficou completamente silenciosa. Isso é menos do que a minha proposta, disse Langford. É sustentável. A sua proposta destrói a empresa. A minha dá-lhe uma hipótese de crescer.
O rosto de Langford ficou roxo. Está cá há que 6 horas e acha que percebe deste negócio mais do que eu. Eu percebo de pessoas. E percebo que tratá-las como descartáveis é a maneira mais rápida de matar uma empresa. Grace encontrou-lhe o olhar. É sempre só negócio. Até o emprego em risco ser o seu, Sr. Langford. O silêncio esticou-se. Então William falou. Por hoje chega. Langford Grace quero propostas revistas de ambos até quinta-feira. Voltamos a reunir então. A reunião terminou. As pessoas saíram, a maioria evitando o olhar de Grace. Langford passou por ela sem dizer uma palavra. Grace juntou as suas coisas com as mãos a tremer. Tinha acabado de entrar em guerra com o diretor financeiro da Hayes Capital Portugal no seu primeiro dia. Aquilo era ou o ato mais corajoso ou o mais estúpido da sua vida. Sr. A. Thompson. William estava junto à porta. A expressão neutra. Sim, o meu gabinete. Agora. O estômago de Grace afundou. Tinha ido longe demais. Estava prestes a ser despedida no primeiro dia. Ela seguiu William até o gabinete de canto. Ele fechou a porta, caminhou até a secretária e virou-se para ela. Aquilo, disse William lentamente, foi brilhante ou suicídio profissional. Ainda não decidi qual. Só disse o que vi nos dados. Disse ao Harrison Langford, um homem com um ego do tamanho de Lisboa, que a análise dele estava errada. À frente de toda a equipa de liderança sênior. Os olhos de William eram impossíveis de ler. Percebe o que acabou de fazer. Provavelmente ganhei um inimigo. Vários inimigos. Langford tem aliados. Vão tentar destruí-la agora. Grace ergueu o queixo. Devo pedir desculpa. William analisou-a longamente. Depois, inesperadamente, sorriu. Deus não. Trouxe-a aqui para abanar isto. Só superou as minhas expectativas mais depressa do que eu previa. Ele sentou-se na beira da secretária. Mas preciso que esteja preparada. A reunião de quinta-feira vai ser uma guerra. Eles vão tentar destruir a sua proposta. Consegue defendê-la consigo. Como porque tenho razão. E porque já estive do outro lado desses despedimentos. Sei o que custam de maneiras que as suas folhas de cálculo nunca vão mostrar. William acenou devagar. Bom, use isso. Mas refine os números. Certifique-se de que cada detalhe é a prova de bala. O Jake Miller pode ajudar com a análise de dados. Não confie em mais ninguém ainda. Por que o Jake? Porque ele é honesto. E porque a Victoria o selecionou quando lhe pedi para encontrar um aliado para si. William voltou para trás da secretária. Bem-vinda a Hayes Capital Portugal, Sra. Thompson. Tente não ser despedida antes de quinta-feira. Grace saiu do gabinete, voltou ao seu, sentou-se e ficou a olhar para a vista da cidade sem realmente a ver. Tinha sobrevivido ao primeiro dia por pouco. Quinta-feira chegou depressa demais. Grace tinha passado todas as horas acordada a preparar-se. Jake ajudou-a a refinar os números, correr cenários, testar cada hipótese. Trabalharam até tarde na terça-feira, e quando Grace viu o relógio, eram 2 da manhã e Jake estava a dormir em cima do teclado. Vai para casa, Grace, disse sacudindo-lhe o ombro. Eu acabo isto. Tenha certeza, tenho. E Jake? Obrigada. A sério. Ele sorriu exausto. Ei, alguém tem de te dar cobertura neste sítio. Agora eram 13h55 de quinta-feira e Grace estava à porta da sala de reuniões, a tentar lembrar-se como se respirava. Estás com ar de quem vai vomitar. Grace virou-se. Victoria estava ali com 2 cafés na mão. Estendeu um a Grace. Obrigada, Grace aceitou desconfiada. Ainda não agradeças. É café péssimo, mas tem cafeína. A expressão de Victoria era impossível de decifrar. Não estou a torcer por ti, Grace, mas também não estou a torcer contra. O Sr. Hayes acredita em ti. Isso significa alguma coisa. Significa não o envergonhes. Nem a ti. Victoria olhou para o relógio. 2 minutos. Boa sorte. Grace entrou na sala de reuniões. Estava lotada. Não só a liderança sênior da segunda-feira, mas pelo menos mais uma dúzia de pessoas.
todas a olharem para ela com vários graus de hostilidade ou curiosidade. Langford estava na outra ponta da mesa ladeado por dois homens em fatos cinzentos idênticos. A expressão dele era triunfante. Tinha trazido reforços. William entrou exatamente às 14h. Vamos começar. Langford tem a palavra. Langford levantou-se e iniciou a apresentação. Estava mais sofisticada do que a de segunda-feira. Mais dados, mais projeções. Tinha incluído testemunhos de outras empresas que tinham feito reduções semelhantes gráficos, mostrando subida do preço das ações após cortes. Era impressionante. Grace teve de admitir. Quando terminou, várias pessoas na mesa acenaram com aprovação. Perguntas? Perguntou William. Um dos aliados de Langford falou. Parece uma estratégia sólida. Os números são claros. Veríamos retornos imediatos. Outro acrescentou. A liderança da Orion apoia este plano. Compreendem a necessidade. Grace esperou. Os olhos de William encontraram os dela. Sra. Thompson, a sua análise. Grace levantou-se. As pernas estavam firmes agora. Algo nela tinha mudado durante a apresentação de Langford. Deixara de estar nervosa. Começara a ficar zangada. Zangada porque aqueles homens em fatos caros falavam de destruir vidas como se fosse um jogo de xadrez. A apresentação do Sr. Langford é muito polida, começou Grace. Gráficos impressionantes. Boa visualização de dados, mas falta algo em cada slide. E o que seria o tom de Langford era condescendente, realidade. Grace projetou a sua própria apresentação. Sem gráficos sofisticados, apenas números e factos. A Orion Group fabrica componentes de precisão para equipamentos médicos. A força de trabalho deles não é substituível. Não estamos a falar de pessoas a virar hambúrgueres. São técnicos qualificados com uma média de 8 anos de experiência. Se cortar 800 deles, perde conhecimento institucional que levou quase uma década a construir. Ela avançou para o slide seguinte. O Sr. Langford mostrou-vos exemplos de reduções de força de trabalho bem-sucedidas. Permitam-me mostrar-vos os fracassos. Ela projetou 3 estudos de caso. A Bennett Manufacturing cortou 60% da força de trabalho em 2019. Em 18 meses já não conseguiam cumprir quotas de produção, perderam os seus maiores contratos e declararam falência em 2021. A Cascade Industries, história semelhante. A Western Fabrication. Neste momento está a ser processada por 200 milhões de dólares, porque a força de trabalho reduzida não conseguiu manter os padrões de qualidade. A sala estava silenciosa agora. As pessoas inclinavam-se para a frente. Grace continuou. O plano do Sr. Langford poupa 50 milhões de dólares por ano, mas aqui está o que custa. Ela avançou pelos cálculos projetados. Recrutamento e formação de novos trabalhadores, quando inevitavelmente perceberem que cortaram demais 35 milhões em 3 anos. Perda de produtividade durante a transição conservadoramente, 15 milhões. Gestão de crise de relações públicas quando isto chegar às notícias, mínimo, 5 milhões. Processos potenciais por discriminação etária porque, sejamos francos, a maioria dos cortes afeta trabalhadores acima dos 50 anos. Responsabilidade ilimitada. Langford levantou-se. Isto é especulação, não, Sr. Langford. Isto é reconhecimento de padrões baseado em dados reais. Grace não recuou. O senhor está a olhar para folhas de cálculo. Eu estou a olhar para a realidade. Realidade. O rosto de Langford estava vermelho agora. Trabalha aqui há 4 dias. 4 dias. E acha que percebe mais deste negócio do que pessoas que o fazem há décadas. Percebo de pessoas. E percebo que quando trata seres humanos como linhas num orçamento, destrói mais do que empregos. Destrói produtividade e lealdade à própria base que faz uma empresa funcionar. Um dos homens ao lado de Langford falou. Mesmo que as suas projeções estejam corretas, a sua alternativa ainda poupa menos dinheiro. A curto prazo, sim, mas empresas não se constroem com base em trimestres.
constroem-se com base em anos. O meu plano é sustentável. O dele é um penso rápido que vai sangrar até morrer em 18 meses. William falou pela primeira vez. Explique a sua alternativa novamente em detalhe. Grace respirou fundo. Aquele era o momento. Faze pacotes de reforma antecipada voluntária para 300 trabalhadores com 60 anos ou mais. Pacotes generosos não insultuosos. Isto poupa aproximadamente 20 milhões de dólares anuais e permite-nos reter conhecimento crítico durante um período de transição de 3 meses, no qual os reformados treinam os seus substitutos. Ela avançou o slide. Fase 2. Reestruturação da gestão. Atualmente, a Orion tem 6 executivos a ganhar um total combinado de 12 milhões anuais. Reduzimos para 4 executivos e implementamos um sistema de compensação baseado em desempenho. Poupança, 8 milhões anuais. Fase 3. Investimento em tecnologia. 10 milhões ao longo de 2 anos para modernizar equipamentos e formação. Isto aumenta a produtividade em cerca de 15%, compensando a redução mais pequena da força de trabalho. Resultado líquido: poupança sustentável de 18 milhões por ano, retenção de 75% da força laboral, manutenção da capacidade de produção e 0 crises de relações públicas. Grace olhou em volta da mesa. Não é tão imediatamente lucrativo quanto o plano do Sr. Langford, mas também não destrói a empresa. Langford bateu com a mão na mesa. Isto é absurdo. Estamos aqui para maximizar valor, não para gerir uma instituição de caridade. E eu estou aqui para garantir que ainda exista uma empresa para maximizar. Grace virou-se diretamente para ele. Quer falar de valor? Ótimo. Vamos falar sobre o que acontece à reputação da Reis Capital Portugal quando a Manchete for empresa predatória, destrói cidade industrial do Midwest. Vamos falar dos protestos, dos boicotes dos políticos, que de repente vão interessar-se pelas nossas outras aquisições. Está a nascer dramática. Estou a ser realista. A Orion Group é o maior empregador de Millbrook, Indiana. População 15 mil. Se cortar 800 empregos ali, não destrói apenas trabalhadores. Mata toda a cidade, cada negócio que depende dos salários desses trabalhadores. Cada família, cada criança que deixará de poder pagar a universidade. A voz de Grace estava firme. E quando essa cidade morrer, vai ter as impressões digitais da Hayes Corporation, por todo o lado. É esse o legado que quer deixar. A sala ficou silenciosa. Um dos membros do conselho que Grace não conhecia falou. Ela tem razão quanto à questão da imagem. Outro acenou. Os custos de relações públicas podem ser significativos. Langford olhou em volta, o rosto a escurecer ao perceber que estava a perder apoio. É exatamente por isso que não devemos contratar pessoas com base em sentimentalismos. Esta mulher não tem experiência empresarial, não tem credenciais e está a transformar uma simples reestruturação num argumento emocional. Grace sentiu a raiva subir quente no peito, mas manteve a voz equilibrada. Tem razão, Sr. Langford. Eu não tenho um MBA. Não fui para Wharton. Mas estive do outro lado de decisões como a sua. Vi pessoas boas perderem tudo porque alguém numa sala como esta decidiu que as vidas delas valiam menos do que um ponto percentual na margem de lucro. Ela aproximou-se um pouco mais da mesa. E sabe o quê? Essa experiência vale mais do que qualquer diploma. Porque eu sei o que o senhor não vê nas suas folhas de cálculo. Eu sei que a Maria Rodrigues no controlo de qualidade trabalha na Orion há 12 anos e é a única pessoa que consegue identificar defeitos que nos custariam milhões em recalls. Sei que o James Patterson na montagem treinou metade da força de trabalho atual e que o conhecimento dele é insubstituível. Eu sei destas coisas porque li os dossiês dos funcionários, todos eles. Porque ao contrário de si, eu realmente me importo com as pessoas que estamos a discutir destruir. O rosto de Langford estava roxo. Como se atreve? Como me atrevo a quê? A dizer-lhe a verdade? A fazer o meu trabalho? Grace não desviou o olhar. É sempre só negócio até alguém obrigar vocês a olharem para o custo humano. Pois aqui está.
800 pessoas, 800 famílias, milhares de vidas afetadas. E a única pergunta que interessa é se estamos dispostos a destruir tudo isso para melhorar a sua previsão de lucro no papel. O silêncio que se seguiu foi absoluto. William levantou-se. Acho que já ouvimos o suficiente. Vou precisar de tempo para rever ambas as propostas com o conselho. Voltamos a reunir segunda-feira de manhã com uma decisão. O olhar dele percorreu a sala. Estão dispensados. As pessoas levantaram-se lentamente. Grace juntou os materiais com as mãos a tremer. Ela tinha feito o que veio fazer, mas também provavelmente tinha acabado de destruir a própria carreira. Langford passou por ela sem dizer nada, mas o olhar dele prometia vingança. Os seus aliados seguiram-no murmurando entre si. Sr. A. Thompson. Grace levantou o olhar. William ainda estava lá juntamente com duas outras pessoas. Uma mulher mais velha de olhos gentis e um homem jovem com um bloco de notas. Esta é a Barbara Chen, presidente do nosso conselho de administração, e o Thomas Wright, consultor jurídico geral. O estômago de Grace afundou. Senhor A. Chen. Senhor Wright. Bárbara sorriu. Essa foi uma apresentação e tanto, minha jovem. Obrigada. O Harrison Langford tem pressionado medidas agressivas de corte de custos há anos, continuou Bárbara. O William trouxe-a especificamente para desafiar essa abordagem, mas acho que nenhum de nós esperava que a desafiasse com tanta força. Peço desculpa se ultrapassei limites. Não peça, disse Bárbara firme. Não se desculpe por estar certa, nem por ter coragem. Ela lançou um olhar a William. O seu instinto estava correto. Ela vê o que os outros não veem. Thomas falou. Para constar, a sua análise jurídica estava correta. A exposição a processos por discriminação etária sozinho pode custar-nos muito mais do que o plano do Langford alguma vez pouparia. Depois de saírem, só William permaneceu. Então perguntou Grace. Estou despedida, não. Mas o Langford vai tornar a sua vida num inferno agora. Humilhou-o 2 vezes. Ele não vai esquecer isso. Eu não queria humilhá-lo. Só disse a verdade. Eu sei. William aproximou-se da janela olhando a cidade. O conselho reúne-se amanhã. Tomarão a decisão final. Mas entre nós... Ganhou a sala hoje. Ganhei? A Bárbara não elogia facilmente. E o Thomas nunca fala a menos que algo tenha mérito significativo. William virou-se para ela. Fez um ótimo trabalho, Grace. Um trabalho realmente bom. Grace sentiu algo apertado no peito finalmente afrouxar. Obrigada. Não agradeça ainda. Esta foi a parte fácil. Isso foi a parte fácil. O sorriso de William foi mínimo. Convencer pessoas com lógica e dados é fácil. A parte difícil é quando alguém tenta destruí-la por ter razão. E acredite, isso vem aí. Quando ele saiu, Grace ficou sozinha na sala de reuniões vazia. Pegou no telemóvel e viu uma mensagem da Sra. Chen. A Emma estava a perguntar quando vens para casa. Ela tem saudades tuas. Grace respondeu. Diga-lhe que a mamã vai já para casa e que a ama muito. Recolheu as suas coisas e saiu. Enquanto esperava o elevador, Victoria aproximou-se. Sobreviveu, disse Victoria. Por pouco. O Langford está furioso. Já está a fazer chamadas para tentar minar-me. Por que é que me está a dizer isso? Victoria pressionou o botão do elevador. Porque o Sr. Reis pediu para mantê-la informada. E porque... Ela hesitou porque talvez você não seja aquilo que eu pensei. O elevador chegou. Entraram as duas. E o que achava que eu era? Perguntou Grace. Um caso de caridade. Alguém que o William contratou para aliviar a consciência por ter negligenciado a mãe. Os olhos de Victoria encontraram os de Grace. Eu estava errada. Você não está aqui por causa da Maggie. Está aqui porque realmente é boa no que faz. As portas abriram no rés do chão. Isso quase soou como um elogio, disse Grace. Não deixe subir a cabeça.
Mas a expressão de Victoria estava quase amigável. Vemo-nos na segunda-feira, Grace. Tente aproveitar o seu fim de semana antes de tudo desabar. Grace saiu da Hayes Capital Portugal para a luz do final da tarde. Os pés doíam, a cabeça doía, o corpo inteiro estava exausto. Mas ela tinha conseguido. Tinha enfrentado a sala do conselho e vencido. Agora só tinha de sobreviver ao que viesse a seguir. 4 meses depois, Grace mal reconhecia a própria vida. Vivia num apartamento melhor 2 quartos. Assim a Emma tinha espaço para si. Mobiliário novo. Um frigorífico que não parecia estar à beira da morte. Emma frequentava um bom jardim de infância, onde realmente a ensinavam, não apenas a deixavam à frente de desenhos animados. Grace usava roupa profissional a sério, arranjava o cabelo num salão de verdade e tinha cartões de visita com o seu nome e o título. Consultora Sênior. Estratégia de capital humano. Às vezes ainda não acreditava que fosse real. O negócio da Orion tinha avançado com o plano de reestruturação dela. 0 despedimentos além das reformas voluntárias. As notícias locais de Millbrook chegaram a fazer uma reportagem chamando a Hayes Corporation de exemplo raro de práticas empresariais éticas. Barbara Chen enviou-lhe um bilhete pessoal. Salvou esses empregos e a nossa reputação. Muito bem. Grace emoldurou-o e colocou na secretária ao lado da fotografia de Emma. Também se tornara próxima de Maggie. Levava-a às consultas todas as terças e quintas. Almoçavam juntas, conversavam sobre tudo e nada. Maggie contava histórias de William, em pequeno, do falecido marido da vida, que teve antes da esclerose múltipla lhe roubar a mobilidade. Grace contava-lhe sobre Emma, sobre a mãe que perdeu aos 19 anos, sobre sonhos que teve de adiar quando engravidou. Tinham se tornado amigas. Amizade verdadeira. A vida estava boa. E isso devia ter sido o primeiro sinal de alerta para Grace. Era terça-feira, 7h45, quando Victoria apareceu à porta do gabinete de Grace. O rosto dela estava sério. Temos um problema. Grace levantou o olhar do café. Que tipo de problema? O tipo que pode acabar com a tua carreira. Vem comigo. Foram ao gabinete de William. Ele já estava lá, assim como Thomas Wright, e 2 pessoas que Grace não reconheceu. Ambos usavam fatos que gritavam autoridades. O estômago de Grace afundou. O que se passa? O rosto de William era pedra. Houve uma violação de segurança. Informações confidenciais da nossa proposta para o contrato governamental Meridian foram divulgadas ao concorrente. A fuga veio da tua conta de e-mail. A sala pareceu inclinar-se. O que não? Isso é impossível. Thomas mostrou um tablet. Lá estava, um e-mail enviado da conta dela há 3 dias às 23h47, com anexos intitulados Confidential Meridian Bid Strategy. Eu não enviei isso. Nem sequer estava no escritório às 23h47 de sexta-feira. Estava em casa com a Emma. Alguém pode confirmar? Perguntou um dos homens desconhecidos. A minha filha tem 3 anos. Mais alguém? A mente de Grace girava. Não. Ela estava a dormir. Eu estava a trabalhar no portátil na sala, mas estava a trabalhar na fusão Henderson, não no contrato Meridian. Verifiquem os registros do meu sistema doméstico. Já verificamos, disse Thomas baixinho. O teu portátil mostra acesso aos ficheiros da Meridian às 23h43. Isso é impossível. Eu nunca... Grace parou. Sentiu o chão desaparecer. Alguém usou as minhas credenciais. Alguém invadiu a minha conta. Ou disse Victoria com a voz cuidadosamente neutra. Foste tu que enviaste os ficheiros e agora estás a dizer que foste hackeada. Por que razão eu faria isso? O que eu ganhava? O outro homem desconhecido falou. A empresa concorrente, a Blackstone Partners, tem ligações a vários membros do conselho que se opuseram à tua contratação. É possível que tenham falado contigo com uma proposta. Isto é insano. Eu não fiz isto. Grace olhou para William. O rosto dele era indecifrável.
Não pode realmente pensar que eu sabotaria a empresa. Não importa o que eu penso. O conselho convocou uma reunião de emergência dentro de 1 hora. Estão a pedir a tua demissão imediata. Com base em quê? Em evidências circunstanciais? Com base no fato de seres o alvo mais fácil, disse Victoria. Estás aqui há 4 meses. Não tens uma década de lealdade para te proteger. És uma outsider. E o Marcus Webb tem impulsionado esta narrativa desde que a fuga foi descoberta. Marcus. Grace lembrou-se dele, o VP de estratégia, aquele sobre quem Jake tinha avisado. Por que é que o Marcus me quer fora? Thomas respondeu. Porque estavas no lugar que devia ter sido dele. O William criou o cargo especialmente para ti. Ele está a minar-te desde o primeiro dia. A mente de Grace rodopiava. Então alguém, provavelmente o Marcus, invadiu a minha conta, enviou ficheiros confidenciais ao concorrente e agora eu estou a servir de bode expiatório. Essa é a teoria, disse William. Mas precisamos de provas. Então arranjem-nas. Verifiquem o IP, os metadados, rastreiem a origem real do e-mail. Já fizemos. Thomas respirou fundo. O endereço IP corresponde ao teu router de casa. Grace sentiu como se tivesse levado um murro no estômago. Então alguém acedeu à minha rede doméstica. Isso é possível, certo? Thomas acenou. Possível, sim. Mas difícil de provar nos próximos 50 minutos antes da reunião do conselho. Então o que é que eu faço? William finalmente se mexeu. Contornou a secretária e ficou frente a frente com Grace. Preciso que me diga a verdade agora. Foi você que enviou aqueles ficheiros. Grace encontrou o olhar dele. Não. Juro-lhe que não fiz isto. Depois de tudo... A voz de William estava tensa depois de eu lhe dar esta oportunidade depois da minha mãe. Eu preciso saber se cometi um erro ao confiar em si. As palavras doeram mais do que Grace imaginava. Não cometeu erro nenhum. Alguém armou isto para me culpar e eu vou provar. Como ainda não sei, mas vou conseguir. O telemóvel de Victoria vibrou. Ela olhou para o ecrã. O conselho está pronto. Querem a Grace lá agora. A caminhada até a sala do conselho pareceu uma marcha fúnebre. As pessoas olhavam enquanto Grace passava. A notícia já tinha corrido. Os sussurros seguiam-na como fantasmas. A sala estava cheia. Todos os membros do conselho presentes. Marcus Webb estava sentado perto da cabeceira da mesa, expressão controlada. Langford também estava lá, mal conseguindo esconder o prazer. Barbara Chen abriu a reunião. Senhor, a Thompson é acusada de espionagem corporativa, especificamente de divulgar informação confidencial para a Blackstone Partners, resultando no sublançamento da empresa concorrente no contrato Meridian. Perdemos um negócio de 1.000 milhões por causa desta fuga. O que tem a dizer? Grace levantou-se. As pernas tremiam, mas a voz não. Eu não fiz isto. Fui alvo de uma armação. Por quem? Perguntou Marcus com um tom falso de preocupação. Ainda não sei, mas vou descobrir. Langford inclinou-se para a frente. Senhora Thompson, a evidência é clara. O e-mail saiu da sua conta do seu IP doméstico numa hora em que estava ligada aos nossos sistemas. Que outra explicação existe que alguém hackeou as minhas credenciais e falsificou a localização? Não é assim tão complicado para quem tem os acessos certos. E quem teria esses acessos? Perguntou Bárbara. Qualquer pessoa do TI. Qualquer pessoa com privilégios administrativos. Qualquer pessoa a quem o Marcus Webb deu acesso. Grace olhou diretamente para Marcus. Porque isto tem as impressões digitais dele por todo o lado. A expressão de Marcus não mudou. Essa é uma acusação séria, senhora Thompson. Tem alguma prova? Ainda não. Mas dê-me 72 horas e eu vou ter. Langford riu. Quer que esperemos enquanto fabrica evidências? Quero que sigam o devido processo legal. O que significa não despedir alguém sem uma investigação apropriada. Bárbara olhou para William. O que recomenda William ficou em silêncio por um longo momento. Todos esperaram. A Grace tem razão. Devemos investigar corretamente.
Deem-lhe 3 dias para reunir provas. Se conseguir provar que foi incriminada, seguimos daí. Se não conseguir... Ele não terminou a frase. E, entretanto, exigiu Langford. Vai continuar a ter acesso aos nossos sistemas, o que a impede de causar mais danos. Suspendam o acesso dela, sugeriu Thomas. Suspendam as credenciais, mas não a demitam. Ainda não. Bárbara acenou lentamente. 72 horas, Sra. Thompson. Prove a sua inocência, ou acabou. Entendido, Grace respondeu. Depois da reunião, Grace voltou diretamente ao seu gabinete. Tinha 3 dias para salvar a sua carreira. Pegou no telemóvel e ligou para Jake. Jake, preciso da tua ajuda. Agora. Eu ouvi o que aconteceu. Grace, lamento. Não lamentes. Ajuda-me a provar que não fiz isto. Silêncio. Se nos apanharem, despedem-me também. Eu sei, e não posso pedir-te que estou dentro. Onde queres encontrar-te, não aqui, estão a vigiar-me. Uma cafetaria na rua 53. 1 hora. 1 hora. Grace pegou na mala e saiu sem dizer adeus a ninguém. Passou pelo centro de cuidados da Meg no caminho. Encontrou a idosa na sala comum a ler. Grace. O rosto de Meg iluminou-se. Depois escureceu. Ouvi o que aconteceu. O William ligou-me. Está devastado. Ele acha que eu fiz isto? Não. Ele acha que tem de considerar a possibilidade. Há uma diferença. Meg pegou na mão dela. O que precisas? Grace respirou fundo. Preciso de alguém bom em análise financeira. Alguém que consiga rastrear transferências de dinheiro que alguém tentou esconder. Meg sorriu devagar. Precisas de uma contabilista forense que trabalhou 15 anos em investigação de fraude corporativa antes da esclerose múltipla me obrigar a reformar-me. Pois bem, escolheste a pessoa certa. Não passei 30 anos como diretora financeira só a mover números num quadro. Eu apanhava desviadores, muitos. Os olhos de Meg brilharam. Conta-me tudo. A cafetaria na Rua 53 era deliberadamente anônima, sem multidões corporativas, só estudantes freelancers e pessoas sem outro lugar para estar numa terça-feira à tarde. Grace sentou-se no canto mais afastado, observando a porta. O telemóvel vibrou. Uma mensagem da senhora. Chen. A Emma continua a perguntar onde estás. Eu disse-lhe que estavas a trabalhar, mas ela está preocupada. Grace escreveu de volta. Diz-lhe que a mamã a ama e que estaremos em casa para o jantar. Prometo. Jake chegou 15 minutos atrasado, carregando um saco com o portátil e com um ar claramente nervoso. Tens mesmo a certeza disto? Perguntou. Porque se nos apanharem... Preciso de alguém que entenda os sistemas. Alguém que consiga ajudar-me a rastrear aquele e-mail. Jake abriu o portátil. Eu já comecei. O e-mail foi enviado da tua conta às 23h47 de sexta-feira, mas às 23h43 houve uma ligação VPN a partir do teu IP doméstico. Essa ligação VPN passou por 3 servidores antes de aceder à rede da Reis. Consegues rastrear a origem. Quem fez isto tinha as tuas credenciais exatas, username, palavra, pass token de segurança. Jake levantou o olhar. Se alguém teve acesso físico ao teu portátil, podia ter instalado um keylogger. Grace recuou mentalmente no tempo. O meu portátil. Eu deixei-o no escritório na sexta-feira à tarde. Tive de sair a correr para ir buscar a Emma. Ligaram-me da escola emergência. Ela caiu e bateu com a cabeça. Por quanto tempo ficou o portátil sem supervisão? Talvez 2 horas. Não voltei ao escritório. Fui diretamente para casa com a Emma. Jake digitava rapidamente. Os registros de segurança do edifício mostram que 14 pessoas passaram no 38º andar durante esse tempo. 4 eram da equipa de TI manutenção programada. Grace franziu o sobrolho. Quem autorizou manutenção de TI numa sexta-feira ao fim da tarde? Jake virou o portátil para ela. O gabinete do Marcus Webb. Grace reclinou-se na cadeira.
Então o Marcos agenda a manutenção. Eu deixo o portátil sozinho. E de repente alguém tem as minhas credenciais. Jake puxou outro ecrã. Os registros de manutenção mostram um acesso adicional ao teu sistema às 18h23. Instalação de uma ferramenta de monitorização remota disfarçada de atualização de segurança. Quem instalou conta de administrador do TI? Jeffrey Brooks, administrador sênior de rede. O telemóvel de Grace tocou. Ela atendeu. Maggie? Estou no meu antigo gabinete, disse Maggie. Estive a rever registros financeiros. O Marcus Webb tem histórico. Em 2019 houve uma investigação interna sobre possíveis subornos. Nunca avançou porque as provas desapareceram, mas as notas do investigador mencionavam uma empresa fantasma chamada Meridian Solutions LLC. O sangue de Grace gelou. Meridian. Como o contrato governamental. Eu não acredito em coincidências. A voz de Maggie endureceu. Preciso de acesso aos registros financeiros recentes do Marcus. Qualquer transação incomum dos últimos 6 meses. O Jake pode puxar os relatórios de despesa? Disse Grace colocando Maggie em alta voz. Jake já estava a escrever. Tenho aqui os relatórios de despesas do departamento do Marcus para o último ano. Ele percorreu os dados. Espera. Há 3 meses o Marcus pediu reembolso por uma viagem às Ilhas Caimão. Reunião com o cliente. Mas as despesas são estranhas. Hotel de luxo por 4 dias. Adiantamento em dinheiro de $1.000. Nunca foi devidamente documentado. Maggie fez um som de predador ao avistar a presa. Ilhas Caimão. Onde o sigilo bancário facilita esconder dinheiro. Jake cruza essa viagem com quaisquer comunicações entre o Marcus e a Blackstone Partners. Se me apanharem a aceder a e-mails de executivos... Faz, disse Grace. Por favor. Isto vai levar horas. Temos até quinta de manhã. 48 horas. Dividiram tarefas. Jake foi para o apartamento dele trabalhar. Grace foi para casa encontrar-se com Emma. Maggie continuou a vasculhar registros financeiros. Por volta das 2 da manhã, o telemóvel de Grace vibrou. Uma mensagem do Jake. Encontrei algo. Tens de ver isto. Grace encontrou Jake num diner que ficava aberto toda a noite. Ele estava exausto. Encontrei os e-mails, disse ele. O Marcus está em contato com o VP de estratégia da Blackstone há 6 meses. E-mails encriptados. O que dizem Jake abriu os ficheiros. 2 dias antes de finalizarmos a nossa proposta para o Meridian, o Marcus enviou um e-mail com um anexo chamado Preliminary Thoughts. 3 horas depois, a Blackstone submeteu a proposta deles. Exatamente 2 milhões abaixo da nossa. Eles sabiam o valor exato da nossa proposta. Jake passou para o e-mail seguinte. E olha este de 2 semanas atrás. Marcus para Blackstone. O pacote será entregue conforme discutido. Garantam que o pagamento é processado pelos canais acordados. Grace ligou imediatamente para Maggie. Era 2h30, mas Maggie atendeu instantaneamente. Diz-me que encontraste o fluxo do dinheiro. Encontrei. A Meridian Solutions, LLC, recebeu $2 milhões de uma conta nas Ilhas Caimão há 2 semanas. Essa conta recebeu 3 milhões de uma holding da Blackstone Partners no dia a seguir a vitória deles no contrato Meridian. Grace engoliu em seco. Então a Blackstone pagou 2 milhões ao Marcus pela informação. O dinheiro passou por 3 empresas fantasma para esconder a origem, disse Maggie. Mas eu segui o rasto. Extratos bancários, registros de transferência, tudo. Grace sentiu algo destravar dentro do peito. Temos o Marcus. Passaram o dia seguinte a montar o caso. Jake criou uma linha temporal. Maggie organizou os documentos financeiros. Grace escreveu um resumo conectando todas as peças. Na noite de quarta-feira, elas tinham tudo. Marcus Webb tinha vendido informações confidenciais por $2 milhões. Ele usara as credenciais da Grace para a incriminar e agora elas podiam prová-lo.
E agora? Perguntou Jake. Estavam reunidos no apartamento de Grace. Emma já dormia. Agora vamos para a guerra, disse Grace. A reunião do conselho é amanhã às 9. Meg apertou a mão dela. Fizeste um bom trabalho, querida. Fizemos um bom trabalho. Eu não teria conseguido sem vocês duas. É isso que a família faz, disse Meg suavemente. Protege uns aos outros. Na manhã de quinta-feira, Grace vestiu-se com cuidado o seu melhor fato. Precisava parecer calma mesmo que por dentro estivesse aterrorizada. Victoria encontrou-a à porta da sala do conselho. O Marcus já está lá dentro. Está confiante. A sala do conselho encheu-se rapidamente. William chegou às 8h58. Barbara Chen tomou o seu lugar. Marcus sentou-se 3 cadeiras abaixo com ar relaxado. Às 9h em ponto, Barbara abriu a reunião. Miss Thompson teve 72 horas para provar a sua inocência. O que descobriu, Grace levantou-se. Maggie entrou atrás dela na cadeira de rodas seguida por Jake, carregando um portátil e uma pasta cheia de documentos. A expressão de Marcus oscilou primeiro surpresa, depois preocupação. Membros do conselho, começou Grace. Eu não divulguei a proposta a Meridian, mas sei quem o fez. E posso prová-lo. Jake ligou o portátil ao ecrã da sala. Na sexta-feira, 13 de outubro, às 18h23, alguém instalou software de monitorização remota no meu portátil. Esse software capturou as minhas credenciais de login. O ecrã exibiu os registros da instalação. O software foi instalado usando a conta de administrador de TI do Jeffrey Brooks. Mas o Sr. Brooks não estava no local naquela noite. Isto não prova nada, disse Marcus. Brooks poderia ter instalado remotamente, continuou Grace, exceto que a instalação exigia acesso físico, e os registros de segurança mostram que durante aquele período, apenas 4 pessoas estavam no 38º andar. 2 eram da limpeza, uma era eu que já tinha saído, e a outra era você, Sr. Webb. A sala ficou em silêncio. O software de monitorização permitiu que alguém visse tudo o que eu fazia, continuou Grace. No dia 3 de novembro, alguém usou as minhas credenciais para enviar a proposta Meridian a Blackstone Partners. Ela olhou diretamente para Marcus. Esse alguém foi você. Eu estava em casa nessa noite, disse Marcus rapidamente. A minha esposa pode confirmar. Pode, disse Grace, porque a ligação ao sistema foi feita a partir de sua casa. Jake exibiu os registros da VPN. A conexão originou-se do seu endereço IP residencial em Connecticut. O rosto de Marcus empalideceu. Eu por vezes trabalho de casa. Isso não significa. Significa tudo quando adicionamos o componente financeiro, disse Maggie. Ela colocou uma pasta diante de Bárbara. Esta pasta contém os registros bancários da Meridian Solutions LLC. Essa empresa recebeu $2 milhões de uma conta nas Ilhas Caimão no dia 5 de novembro, 2 dias depois do vazamento. Eu nunca ouvi falar dessa empresa, disse Marcus. Maggie retirou outro documento. Então, por que motivo a sua assinatura está nos documentos de constituição? E por que visitou pessoalmente as Ilhas Caimão em setembro para abrir a conta? Bárbara examinou os documentos, seu rosto fechando-se. Maggie continuou. Os 2 milhões vieram de uma conta financiada pela Blackstone Partners. Eles pagaram-lhe para roubar a nossa proposta. E o senhor usou a Grace como bode expiatório. Grace colocou o documento final sobre a mesa. Estes são os e-mails encriptados entre Marcus e o VP da Blackstone. O Jake decifrou-os. Eles discutem explicitamente a troca de informações confidenciais por pagamento. Bárbara leu os e-mails. Seu rosto era puro granito. Marcus levantou-se. Isto é fabricado. Sente-se, Sr. Webb. A voz de Bárbara poderia cortar aço. Ele sentou-se. Bárbara olhou para os outros membros. Alguém precisa rever novamente estas provas. Os documentos circularam entre todos, silêncio absoluto. Finalmente, Thomas Wright falou. Isto é suficiente para acusação criminal, espionagem corporativa, fraude.
Recomendo demissão imediata e encaminhamento às autoridades federais. Apoiado, disse outro membro. Bárbara virou-se para Marcus. Tem algo a dizer. As mãos dele tremiam. Dididia, deve haver algum engano. O único engano, disse Bárbara friamente, foi acreditar que você era esperto o suficiente para escapar. Ela fez um sinal. Está despedido com efeito imediato. A segurança irá acompanhá-lo, e o Sr. Wright contactará o FBI dentro da hora. 2 seguranças entraram. Marcus levantou-se quase em transe. Deixou-se escoltar para fora. Ele não olhou para Grace ao passar. Quando saiu, Bárbara virou-se para Grace. Miss Thompson, em nome da Hayes Corporation, peço desculpa. O que lhe aconteceu foi imperdoável. Ela levantou-se. Estou a recomendar ao Conselho Completo que seja promovida a vice-presidente de Estratégia de Capital Humano, com efeito imediato. Grace sentiu os joelhos fraquejarem. Obrigada. Agradeça aos seus amigos. Sem eles, o Marcus poderia ter conseguido. Bárbara olhou para Maggie e Jake. Tem a minha gratidão. Depois da reunião, William aproximou-se de Grace. Duvidei de si, disse ele baixinho. Quando vi aquela prova. Perguntei-me se tinha errado ao confiar em si. Desculpe. Deu-me uma oportunidade para provar o meu valor. Isso é mais do que a maioria teria feito. William olhou para a mãe. Ela nunca duvidou de si, nem por um segundo. Disse que tinha mais integridade do que o Marcus alguma vez teve na vida. Ela estava certa. Maggie aproximou-se na cadeira de rodas. Claro que estava certa. Sou velha. Nós velhos estamos sempre certos. Grace ajoelhou-se e abraçou-a. Obrigada por tudo. Salvaste a empresa do meu filho, querida. E fizeste-o com a mesma bondade que mostraste naquela noite chuvosa. Maggie sorriu. É isso que tu és. Não deixes ninguém fazer-te esquecer isso. Nessa noite, Grace foi buscar Emma mais cedo, levou-a ao parque, empurrou-a nos baloiços até o riso da menina encher o ar. Mamã, hoje estás feliz, observou Emma. Estou, meu amor. Muito feliz. Por causa do trabalho. Por causa do trabalho dos amigos de pessoas boas que me ajudaram quando eu precisei. Grace agachou-se ao nível de Emma. Lembra-te disto, as pessoas que realmente importam. Não são as que têm dinheiro ou títulos importantes. São as que aparecem quando as coisas ficam difíceis. Emma assentiu seriamente. Como a dona Maggie. Exatamente como a dona Maggie. Nessa noite, depois de Emma adormecer, Grace ficou à janela a olhar para a cidade. Amanhã começaria o novo cargo de vice-presidente. Mas naquela noite, só sentiu gratidão. Por Maggie, por Jake, pela oportunidade que William lhe dera, e pela lembrança de que a bondade e o simples ato de ver alguém como humano podia mudar tudo. 5 anos depois, Grace sentava-se no seu escritório de canto no 40º andar, olhando Manhattan estender-se diante dela como uma promessa cumprida. A vista nunca envelhecia. A sua secretária tinha a desordem típica de uma executiva, relatórios à espera de assinatura, planos estratégicos, agendas, mas também uma foto de Emma agora com 8 anos e um sorriso com um dente da frente em falta. Um bilhete emoldurado de Barbara Chen e um pequeno pisa-papéis de vidro que Maggie lhe dera no último Natal, gravado com as palavras: A bondade é força. O telefone vibrou. Uma mensagem de Emma. Mamã, tirei um A no meu trabalho de leitura. A Miss Henderson diz que eu sou muito boa a escrever. Grace sorriu e respondeu: É a minha menina. Muito orgulho em ti. Pizza ao jantar para celebrar. A resposta foi instantânea. Sim, extra queijo. Grace pousou o telefone e abriu a agenda. 14 reunião com o conselho para discutir a iniciativa comunitária Thompson Sullivan. 15h30, chamada com a direção da Orion Group. Tinham acabado de anunciar o trimestre mais lucrativo da história. R$17 buscar Emma à escola.
A vida era ocupada por vezes esmagadora, mas era dela. E construíra-a com trabalho duro e com a ajuda de pessoas que acreditaram nela. Houve uma batida na porta. Victoria entrou com uma pasta. A repórter da Forbes está aqui para a entrevista, disse Victoria. Quer que a chame? Na verdade, vou cancelar. Victoria arqueou a sobrancelha. Está a cancelar a Forbes. Eles chamam-lhe a empregada de mesa que se tornou heroína corporativa. Eu sei, e detesto esse título. Não sou heroína. Sou apenas alguém que fez o seu trabalho. Grace revolucionou a forma como a Hayes Corporation faz aquisições. Salvou milhares de empregos. Criou um programa comunitário que já foi adotado por 12 empresas. Victoria sentou-se. Isso soa bastante a heroína. Soa ao que qualquer pessoa com consciência faria. Grace fechou o portátil. Diga à repórter que agradeço o interesse, mas eu não sou a história. A verdadeira história é sobre pessoas como a Maggie. Pessoas subestimadas a vida inteira, que mesmo assim encontram forças para lutar. Victoria ficou em silêncio por um momento. Sabe? Quando William a contratou, pensei que era a pior decisão que ele tinha tomado. Eu sei. Não foi exatamente subtil sobre isso. Eu estava errada. Sobre tudo. É uma das melhores executivas com quem já trabalhei. Victoria levantou-se. E para ser sincera, ainda bem que está aqui. Depois que Victoria saiu, Grace abriu o e-mail. Uma mensagem chamou a atenção. Assunto. Obrigado. Ela abriu. Miss Thompson. A senhora não me conhece, mas salvou o meu emprego há 5 anos. Eu era um dos 800 trabalhadores da Orion Group que iam ser despedidos. Tinha 58 anos. Trabalhava lá há 23. Pensei que a minha vida tinha acabado. Depois, a Hayes Corporation anunciou a reestruturação em vez dos cortes. Ofereceram programas de formação, opções de reforma antecipada. Cuidaram de nós de verdade. Tenho agora 63 anos. Aceitei a reforma antecipada no ano passado. Tenho dinheiro suficiente para viver confortavelmente. Os meus netos têm agora um fundo para na universidade. E eu passo os meus dias a fazer coisas que amo, em vez de me preocupar em chegar ao fim do mês. Ouvi dizer que foi a senhora quem lutou por nós, quem convenceu o conselho de administração de que valíamos a pena. Só queria dizer obrigado. Mudou a minha vida. Com respeito, James Patterson, ex-supervisor da linha de montagem Orion Group. Grace leu o e-mail 3 vezes. Depois encaminhou-o a William com a nota. É por isto que fazemos o que fazemos. A resposta chegou 2 minutos depois. Venha ao meu escritório. Quero que conheça alguém. Grace caminhou pelo corredor até ao gabinete de canto de William. A porta estava aberta. William estava à janela com uma jovem nos seus 20 e poucos anos. Ela tinha os olhos de Maggie. Grace, esta é a minha sobrinha Sarah. Vai começar na Hayes na próxima semana. Licenciada em gestão topo do curso, todas as credenciais. William sorriu. Mas disse-lhe que a coisa mais importante que vai aprender, aprenderá consigo. Sarah estendeu a mão. É uma honra conhecê-la, Miss Thompson. A minha avó fala de si constantemente. A sua avó exagera. Não exagera. O aperto de mão de Sarah era firme. Ela diz que lhe ensinou que envelhecer não significa tornar-se invisível, que todas as pessoas têm valor, independentemente da idade ou circunstância. Diz que trabalhar consigo a fez lembrar quem ela costumava ser. Grace sentiu a garganta apertar. A sua avó lembrou-me quem eu queria ser. Quando Sarah saiu, William fez um gesto para Grace se sentar. Queria falar-lhe de algo, disse ele. O conselho aprovou uma expansão significativa do nosso programa de investimento comunitário. 5 cidades para começar com possibilidade de alargamento nacional. Isso é incrível. Também é muito trabalho. Demasiado para uma só pessoa gerir além das responsabilidades atuais. William recostou-se na cadeira. Por isso estou a criar um novo cargo Chief Social Impact Officer.
Alguém que se dedique exclusivamente a garantir que a Hayes Corporation não se limita a gerar lucro, mas também faz o que é certo pelas comunidades onde opera. Grace já sabia para onde isto ia. Quer que eu aceite o cargo? Quero que o considere. Significaria afastar-se de algumas funções operacionais, mas também lhe permitiria construir algo que pode durar muito mais do que nós. Um legado de realmente se importar com as pessoas. Posso pensar, claro. Mas Grace, o olhar dele ficou sério. Mudou esta empresa. Mudou-me a mim. Eu costumava pensar que negócios eram apenas números e estratégia. A Grace ensinou-me que são pessoas. Quero garantir que essa filosofia sobreviva muito depois de nós. Grace deixou o escritório e foi visitar Maggie. Fazia isso 2 vezes por semana, às vezes mais. Encontrou-a no jardim da instituição sentada na cadeira de rodas com um livro no colo. Estava mais frágil. A doença avançava, mas os olhos continuavam vivos, bondosos. Aí está a minha menina, disse Maggie sorrindo. Estás com ar preocupado. Grace sentou-se no banco ao lado. O William ofereceu-me um novo cargo. Chief Social Impact Officer. Sim, ele disse-me que ia perguntar-te. Claro que disse. Vocês contam tudo um ao outro. Somos mãe e filho. É o que fazemos. Maggie fechou o livro. Vais aceitar? Não sei. É uma grande mudança e eu finalmente fiquei boa no que faço agora. É exatamente por isso que deves aceitá-lo. Grace, tu não és alguém que joga pelo seguro. És alguém que vê o que precisa de ser feito e faz custe o que custar. Grace ficou em silêncio por um longo momento. Naquela noite de chuva, quando estava sentada à porta do restaurante. Sabias que tudo isto ia acontecer? Claro que não. Eu era apenas uma velha assustada que pensava que o filho se tinha esquecido dela. Maggie pegou na mão de Grace. Mas tu viste-me. Não a cadeira, não a doença, não a mulher rica perdida num bairro pobre. Viste alguém que precisava de ajuda. E ajudaste. É quem tu és. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Não, querida. Isso é o que pensas que qualquer pessoa faria. Mas a verdade é que a maioria passou por mim naquela noite. Tu não? Maggie apertou a sua mão. Aceita o cargo. Constrói algo bonito. Mostra ao mundo que negócios não precisam de ser brutais para terem sucesso. Nessa noite, Grace foi buscar Emma à escola. Foram ao restaurante de pizza favorito, onde já sabiam o pedido delas de cor. Mãe, disse Emma com a boca cheia de queijo extra. O que faz a tua empresa? Compramos outras empresas e ajudamos-las a ficarem melhores. Como arranjar coisas partidas? Mais ou menos. É mais ajudar a funcionarem melhor. Isso é fixe. Emma deu outra dentada. Quando eu crescer também quero ajudar pessoas. Como tu fazes? Grace sentiu os olhos arderem. Tu já ajudas pessoas, meu amor. És bondosa. Preocupas-te com os outros. Isso é o mais importante. A Dona Chen diz que és a pessoa mais inteligente que ela conhece. A Dona Chen é muito querida. Ela diz que tu começaste como empregada de mesa e agora és vice-presidente. Isso é como passar de lagarta a borboleta. Grace riu-se. Na verdade, é uma forma perfeita de descrever. Nessa noite, depois de Emma adormecer, Grace ficou novamente à janela. A mesma cidade, a mesma vista, mas tudo era diferente. Pegou no telemóvel e escreveu a William Vo aceitar o cargo. Vamos construir algo que importe. A resposta veio segundos depois. Nunca duvidei que aceitarias. Grace caminhou até o quarto de Emma e ficou na ombreira da porta observando a filha dormir, da mesma forma que fizera 5 anos antes, num apartamento diferente, numa vida diferente. Consegui, meu amor, sussurrou. Tornei tudo melhor para ti e para nós, para pessoas que nunca chegaremos a conhecer. Pensou naquela noite de chuva em Maggie, sentada ao frio no gesto impulsivo de ajudar uma desconhecida, em vez de ficar quente e seca lá dentro. Uma escolha. Um ato de bondade. E tudo tinha mudado.
Grace voltou ao seu quarto e deitou-se. Amanhã começaria a planear a expansão da iniciativa comunitária. Contrataria uma equipa. Viajaria para cidades que precisavam de ajuda. Trabalharia mais do que nunca. Mas essa noite, ela descansaria. E seria grata por Meg, por William, por Jake, por todas as pessoas que a tinham ajudado na caminhada, e pelo lembrete de que, às vezes, os menores atos de bondade criam as maiores mudanças. A chuva que trouxera Meg à sua porta naquela noite tinha sido fria e dura. Mas também lavara o mundo antigo, abrindo espaço para algo novo, algo melhor. Algo construído sobre a ideia radical de que as pessoas importam mais do que o lucro, que a dignidade vale mais do que a eficiência, que a bondade não é fraqueza, é a fundação de tudo o que vale a pena construir. Grace fechou os olhos e sorriu. O amanhã traria novos desafios, mas ela estava pronta, sempre estivera pronta, só não sabia disso ainda. Mensagem final adaptada Showboy, Kanke Shuyen PT EU. Junte-se a nós para partilhar histórias com significado. Apoie o canal com um gosto e uma subscrição. Ative o sino das notificações para começar o seu dia com lições profundas e empatia verdadeira.